Olá, hoje é sexta-feira e estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é alergia. Em maio, nós lembramos da prevenção, diagnóstico e tratamento da alergia, que pode se desenvolver de várias formas. É por isso que nós vamos conversar com o médico alergista e imunologista, Dr. Tim Miller. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por atender a nossa equipe. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutor, explica para nós, né, o que é uma alergia e como ela pode se desenvolver? Boa pergunta. A alergia é a predisposição do corpo, né, de reagir a uma substância que normalmente seria inofensiva. Por exemplo, poeira de casa, né, ácaros da poeira, pelos de animais, alimentos, uma ferroada de insetos, que normalmente seria inofensiva para uma pessoa saudável, e a pessoa alérgica ela vai reagir de uma maneira exagerada, como se fosse ameaça à saúde. E o resultado são os sintomas da alergia. Seria uma resposta imunológica mesmo do nosso corpo, ali atacando aquele... Exatamente, atacando uma substância que eu normalmente não faria nada. Quais são os principais tipos de alergia, doutor? Porque ela não se desenvolve só dessa questão da poeira, né, do pelo, tem outras formas também de se manifestar, né? Isso mesmo. O mais comum mesmo são as alergias respiratórias, em primeiro lugar, rinite alérgica, asma. Aí eu tenho outras alergias que também são muito frequentes, né, cada vez mais comuns, infelizmente, como conjuntivite alérgica, alergias de pele, como dermatite atópica ou alergia de contato. Posso ter alergia de medicamentos, de alimentos. E dependendo onde a substância entra em contato com o organismo, vão se manifestar os sintomas. O senhor citou essa questão dos alimentos, né? Uma alergia alimentar, ela é diferente de uma intolerância alimentar? Completamente. Isso é uma dúvida muito frequente no dia a dia. No caso da alergia, eu tenho uma reação imunológica, ou seja, meu sistema de defesa vai atacar o alimento e provocar os sintomas. Então eu tenho, dependendo do mecanismo de ação, posso ter reações imediatas, com falta de ar, coceira na pele, posso ter sintomas intestinais como cólicas, diarreia, vômito, até chegar numa reação alérgica grave que chama anafilaxia. Já na intolerância, eu tenho apenas um problema com a digestão do alimento por falta de alguma enzima que faz a digestão de alguma substância da alimentação. Mais comum mesmo, por exemplo, é a intolerância de lactose. Eu tenho o açúcar do leite, lactose, e na pessoa intolerante ela não consegue digerir esse açúcar por falta de uma enzima chamada lactase no intestino, que deveria quebrar o açúcar em duas moléculas menores que conseguem ser absorvidos pelo intestino depois metabolizados. Não ocorrendo isso, a lactose no delgado grosso vai causar cólicas, náusea, enjoo, diarreia, às vezes gases. Isso confunde, porque uma reação alérgica também pode provocar isso. O tempo entre o contato e início de ação às vezes é um pouco diferente, né? Mas a intolerância é limitada aos sintomas intestinais. Já a alergia ela pode ser geral e a intolerância é muito mais comum. Então, é até uma outra questão que surgiu a partir disso que o senhor disse. No caso da intolerância à lactose, hoje a gente vê muitos alimentos que são sem a lactose, né, para as pessoas intolerantes. No caso, quando a pessoa é alérgica, isso também pode existir, doutor, ou não? Ela vai ter que excluir de fato aquele alimento que ela tem alergia, não tem jeito. Porque no caso da pessoa intolerante à lactose, ela pode continuar tomando leite, só que sem lactose, né? No caso do alérgico. Perfeito. Na intolerância, ela tem uma pequena quantidade de alimento, às vezes eu consigo tolerar. Se tem intolerância de lactose, colocar um pinguinho de leite no meu café, dificilmente causará sintomas. É importante também lembrar, né, que o açúcar do leite
é um açúcar. No caso da alergia, a alergia da proteína. Essa proteína é igual no leite com lactose, sem lactose. Ela é muito semelhante também de outros leites de mamíferos. Então, se eu tenho alergia, eu tenho que excluir o alimento. Aí não tem como, né? Vou ter que substituir por alguma outra classe de alimentos. De preferência, fazer isso com nutricionista para ter um cardápio completo, dependendo da idade da pessoa. E no caso da intolerância, né, eu posso usar o leite sem lactose ou usar a enzima que falta como suplemento alimentar e combater os sintomas. Então é bem diferente, por isso é muito importante, né, distinguir bem entre as duas doenças. Doutor, e há uma causa específica que para essas alergias, normalmente, o que faz com que elas se desenvolvam? Perfeito, excelente pergunta. Isso é sujeito de muitas pesquisas e que sabemos até hoje que é uma interação entre uma predisposição genética, ou seja, se eu tenho pais alérgicos, a minha chance de desenvolver alergia ela é maior. Mas não basta isso, eu preciso também ter o contato com o alérgeno no momento certo, na quantidade certa, para meu sistema imune predisposto a desenvolver alergia, realmente reagir de forma equivocada e manifestar a alergia. Quando eu era criança, eu tinha o costume de usar, por exemplo, cosméticos vencidos, né? Esse tipo de utilização de alguns cosméticos vencidos ou alguns produtos também ajuda no desenvolvimento de alergia, doutor? Com certeza, para ter alergia eu preciso da exposição ao alérgeno. No caso dos medicamentos vencidos, o mais provável é que pode ter se decomposto alguma substância, é mais provável de causar alguma irritação, incômodo na pele. Mas onde esse contato é muito importante é nas alergias ocupacionais. Se eu tenho contato com uma substância que ela é mais propensa a provocar alergia, ou de contato, né, ou alergia imediata. Um exemplo na área de saúde, a luva de látex. O látex é um alérgeno muito importante e muitos serviços ainda têm o costume de utilizar luva de borracha natural de látex com pó, com talco. Aí o que acontece? As partículas de látex vão se ligar àquelas partículas de talco, eles vão entrar nas camadas mais profundas da pele, entrar em contato com o sistema imunológico, aí posso desenvolver alergia ao látex. Então, se eu utilizo o uso de látex com pó como profissional de saúde, ao longo da minha vida profissional, eu tenho em torno de 10% de chance de desenvolver uma alergia ao látex. Também, alérgenos, ocupações inalantes, né, eu posso evitar o contato para não desenvolver a alergia. Como que é feito o diagnóstico da alergia, né, para saber que aquela pessoa tem, de fato, é alérgico, não pode com aquilo? Como funciona, doutor? Muito bem. Muitas pessoas, né, vêm procurar o médico com qualquer coisinha, uma vermelhidão na pele, uma coceira, falam: doutor, acho que tem alergia. Aí, às vezes, o profissional parte, faz exames e daí vem um resultado positivo. Isso nunca resulta numa boa investigação e diagnóstico preciso. No caso da alergia, o meu diagnóstico ele parte com a história clínica minuciosa, então preciso ver os sintomas, quando que eles começam, como eles estão em relação, em contato com o alérgeno até o surgimento dos sintomas, e preciso ver se isso é compatível com uma reação alérgica, e aí muitas vezes eu já posso ter uma forte suspeita e fechar o diagnóstico. Também a resposta ao tratamento me ajuda bastante, né? Se eu tenho sintomas de alergia, eu trato com medicamento para alergia, os sintomas vão parar de aparecer, muito provavelmente é uma alergia. Os exames que eu tenho, como testes de alergia, de várias maneiras, eu tenho testes laboratórios de sangue, que eu posso usar anticorpos, que possam ser responsáveis pela alergia, testes na pele, como o teste cutâneo ou teste de contato, eles são só para confirmar o que já estou suspeitando na anamnese, né, na discussão com o paciente, né, na hora de avaliar os sintomas. Tanto é que se eu faço esses exames à toa, eu posso ter resultados falsos positivos. Falando de alimentos, né, se eu faço assim, um exame para ver alimento em 100 pessoas saudáveis, provavelmente então a metade delas terá um resultado positivo, chamado de sensibilização.
embora eles nunca tiverem sintomas na hora de ter contato com o alimento. Então, por isso que é fundamental começar na história clínica. Se eu tenho sintomas com alergia, eu penso em alergia. Se não tiver, não faz sentido investigar com exames. A alergia, ela pode ter graus, doutor? Tem pessoas que é mais leve, tem pessoas que ela já normalmente já atinge mais. Como funciona? Perfeito, né? A gravidade ela varia bastante de pessoa para pessoa, né? Às vezes tem a mesma alergia respiratória, de pele, de alimento, mas a manifestação ela pode ser muito diferente. Supomos uma pessoa com alergia a ácaros da poeira, às vezes só tem uma rinite nos meses de inverno, que dá um pouquinho de espirro, congestão nasal, e a outra pessoa com a mesma sensibilização tem uma asma grave junto, com crises frequentes de falta de ar, chiado no peito, que pode acabar até internado no hospital para fazer o tratamento da crise atual. E com medicamento também eu posso ter ou ferroada de insetos, né? Às vezes a pessoa faz só uma reação local e a outra leva a mesma ferroada, pode resultar numa reação anafilática, com choque, pode fechar a glote, né? Pode ser ameaçador de vida. Então a manifestação realmente, né, tem vários graus, né, de leve a muito grave. Doutor, o senhor citou a questão de ter um choque anafilático. Como proceder nesses casos em que a pessoa às vezes não sabe que tem alergia, né, a um alimento ou a um inseto, enfim, e acaba sentindo isso? Como que procede ali na hora? Perfeito. A anafilaxia ela é sempre uma emergência médica grave, que são sintomas que vão além da pele. Às vezes uma reação leve, eu posso ter até uma reação generalizada chamada urticária, que aparecem placas que coçam na pele, vermelhidões, parecem alergia de picadas gigantes. Isso por si só não é preocupante, porém você tem envolvimento de outros sistemas junto, a pele e falta de ar, a pele e queda de pressão com palidez, tontura, ou sintomas intestinais graves, né? Enjoo, náusea, diarreia e vômito que não querem cessar. Isso são indícios que pode se tratar de uma anafilaxia, e nesse caso o medicamento de emergência é a epinefrina, também chamada de adrenalina, com aplicação intramuscular. E é importante fazer isso no músculo vastolateral, ou seja, aqui na parte lateral da coxa. Aqui a absorção ela é mais rápida. O melhor lugar para aplicar. Aplicando em outros locais, demora para ter um pico de ação, aí eu posso não reverter os sintomas a tempo. É uma emergência, né? Então, o quanto antes eu devo procurar um serviço de emergência médica. Tá certo. Nós estamos conversando com o médico alergista e imunologista, Dr. Tim Miller, sobre alergias. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente já volta, vamos falar com ele também um pouco a respeito dos tratamentos disponíveis hoje para alergia. Então não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. O nosso tema de hoje é a alergia. Neste mês de maio, nós lembramos da prevenção, diagnóstico e tratamento da alergia, que pode ser desenvolvida, pode se desenvolver de várias formas. Nós estamos conversando com o médico alergista e imunologista, Dr. Tim Miller. Doutor, falando ainda do desenvolvimento de alergia, é comum que uma pessoa passe toda a infância dela sem sintomas, sem apresentar nada, e somente na fase adulta ela desenvolva alergia também? Certamente. A alergia ela pode surgir em qualquer momento da vida, e dependendo do tipo de alergia, tem as idades mais comuns. A alergia alimentar ocorre na maioria das vezes quando tem o contato com o alimento pela primeira vez, ou seja, na infância, na introdução da alimentação. E outras alergias, elas podem surgir mais para frente na vida. A criança saudável usa poucos medicamentos, já o adulto, né, quando começa a envelhecer, apresenta doenças crônicas recorrentes, então tem o uso maior de medicamentos, ou seja, a alergia de medicamento é mais frequente em adulto. A alergia de ferroada de inseto também tem com mais frequência no adulto, que já levou algumas ferroadas. Em algum momento o sistema imune
se encrencou e resolveu reagir de maneira equivocada. E outras, né, que eu já tinha comentado no primeiro bloco, alergia ocupacional, que tem o contato com o alérgeno na minha vida profissional também, né, vai acontecer mais na idade adulta. A rinite alérgica também é comum desenvolver mais quando está na fase adulta ou ainda criança? O pico é na infância. É na infância? Doutor, durante a pesquisa estava lendo sobre a questão do aleitamento materno. Quanto mais tempo a mãe alimentar a criança, isso ajuda no sistema imunológico e também a reduzir a chance de desenvolver alergia? Isso é uma questão em pesquisa muito interessante que a gente observou nesses estudos. Realmente, enquanto a criança está mamando, isso protege a criança. O leite materno é muito valioso, ele contém muitos micronutrientes, a melhor alimentação para a criança, então para a saúde em geral, para proteger contra infecções, ter um crescimento adequado, é excelente. Também os estudos mostram quando faço a introdução de alimentos, enquanto a criança está mamando o leite materno, a chance de desenvolver alergia a esse alimento aparentemente um pouquinho reduzido. Ao longo do tempo, talvez pode ter uma redução também da incidência de dermatite atópica, eczema, porém um efeito protetor para outras doenças, depois de parar a amamentar, mesmo por um tempo prolongado, ainda é duvidoso, não tem evidências muito claras. Mas, assim, questão de alergia alimentar, é bem útil. Doutor, há formas de se prevenir o desenvolvimento de alergias? Certamente, tem algumas coisas que eu posso modificar na minha vida e na prevenção eu posso tentar prevenir o surgimento da alergia. Uma vez que já estou com alergia, posso prevenir o surgimento dos sintomas da alergia ou de complicações da alergia. Na prevenção, como a gente já comentou agora há pouco, né, o aleitamento materno pode proteger contra a alergia alimentar. O contato com animais, com ambiente rural, ficar ao ar livre também tem um fator protetor. Então, isso talvez pode ajudar a reduzir os sintomas. Higiene ambiental é muito importante, né? Se não tem o contato com alérgeno, eu não vou ter sintomas. Aqui no litoral a gente tem uma umidade muito grande que favorece o crescimento de ácaros da poeira no ambiente domiciliar. Tem estudos de amostragem que a quantidade que a gente encontra nos ambientes fechados é gigantesco, que ajuda muito a manter o ambiente limpo, arejado, aí eu consigo reduzir a exposição a fungos e ácaros, uma alimentação saudável para ter um microbioma funcionante no intestino também bastante útil. No caso da prevenção dos sintomas, o tratamento adequado das alergias e para evitar complicações, sempre fazer o acompanhamento médico para ajustar a medicação quando necessário. O senhor citou a questão agora que eu ia perguntar. Os tratamentos para alergia hoje, o que nós temos disponível? Perfeito, isso depende largamente da alergia. O que a gente mais utiliza para as alergias respiratórias como rinite e conjuntivite são antihistamínicos, né, antialérgicos que eu posso usar ou via oral ou tópico, né, como colírio nos olhos. O próximo medicamento que é mais amplamente utilizado são os corticosteroides, que eu vou tentar primeiro entregar no local da alergia, na rinite alérgica como spray nasal, na asma, alergia respiratória, como spray inalatório, na dermatite de contato, dermatite atópica, posso usar em creme ou pomada no local. E para os casos mais graves, a gente teve um avanço muito grande nos últimos anos, que a gente pode usar medicamentos que chamam imunobiológicos. Esses são anticorpos que eles vão inibir a resposta imunológica em algum ponto-chave da cadeia de inflamação. Aí eu consigo uma resposta muito potente, com poucos efeitos colaterais, porque é um tratamento muito específico. Também, como última medicação, uma nova classe de medicamentos, são moléculas pequenas, elas vão entrar dentro da célula e inibir também
vias chaves da reação alérgica e com isso eu consigo controlar os sintomas da alergia. Doutor, com relação aos antihistamínicos, normalmente eles são utilizados ali só para aquele momento em que a pessoa está apresentando os sintomas ou é um tratamento a longo prazo? Depende da gravidade dos sintomas. Dos antihistamínicos é importante também lembrar que a gente tem dois grupos, são os antihistamínicos de primeira e de segunda geração. Os de primeira geração são aqueles que são sedantes, eles atravessam para dentro do cérebro, que eles também conseguem ativar um receptor de histamina que induz sonolência. Então, hoje em dia a gente não quer mais tanto utilizar eles. Também tem um perfil de segurança bem inferior aos de nova geração, de segunda geração, que eles não dão sono, mesmo em doses elevadas. Então, sempre que escolho um antialérgico, eu devo preferir um que não dá sono. Se eu tenho uma rinite alérgica que ataca de vez em quando, ou uma reação local de uma picada, eu vou só usar enquanto tenho os sintomas, poucos dias, às vezes uma dose única, que foi naquele chalé fechado e a minha rinite alérgica atacou. Em outras doenças, como urticária crônica, eu posso, às vezes, fazer uso dessa medicação durante semanas, meses ou anos, sem nenhum problema. São medicamentos extremamente seguros mesmo ao longo do tempo. Uhum. A imunoterapia também ela é indicada para alguns casos apenas? Quais são os benefícios? O senhor citou um pouquinho, né? Mas como que funciona? A imunoterapia é um tratamento excelente para alguns tipos de alergia. Eu sempre tenho que analisar o mecanismo de ação. Então, a imunoterapia ela vai funcionar no caso de uma reação alérgica imediata, ou seja, quando os sintomas surgem logo após o contato com o alérgeno, e eu conseguir identificar o alérgeno. Aí, se for possível evitar, sem grande transtorno, o alérgeno, talvez isso seja mais fácil. Mas uma alergia a ácaros da poeira, eu vou ter em qualquer lugar, em casa, na escola, no trabalho, e mesmo com a boa higiene ambiental, eu não vou conseguir eliminar eles por completo. Aí eu posso recorrer à imunoterapia, funciona assim, eu uso extratos do alérgeno, aplico em doses crescentes, e aí o organismo ele vai desenvolver tolerância. Aí eu consigo inibir a resposta alérgica, chega bem perto a uma cura para algumas alergias. Em alguns casos, a imunoterapia também pode apresentar complicações ou é um tratamento seguro? É um tratamento bem antigo já faz uns 100 anos que foi descrito pela primeira vez na literatura. Eu posso aplicar a imunoterapia de duas maneiras. Eu posso fazer isso injetável, que é o jeito mais antigo, que aplico o alérgeno em doses crescentes. Aí eu sempre tenho um pequeno risco de ter uma reação sistêmica. Se eu faço isso, por exemplo, para veneno de inseto, como vespa, abelha, a chance de ter uma reação grave é um pouco maior. O caso da poeira de casa não tão grande, mas existe. Então, sempre faço isso sob supervisão médica, no local que seja preparado para uma eventual emergência. Dessa maneira, é bastante seguro. Do outro lado, tenho a imunoterapia sublingual, que eu uso concentrações pequenas, coloco na boca, embaixo da língua, e aí posso fazer isso em casa, porque a chance de ter alguma reação sistêmica ela é bem pequena, é mais reação local, que eu consigo controlar tranquilamente em casa. Esses tratamentos, eles fazem com que a alergia ela desapareça, digamos assim, né? Há uma cura para a alergia, doutor? É que o organismo ele continua predisposto a desenvolver alergias, então não posso dizer que eu curei a alergia. A gente fala em remissão, ou seja, um controle total dos sintomas. Uhum. Só para a gente finalizar, doutor, o que o senhor indica, né, para quem está em casa e nunca teve um diagnóstico de alergia, mas às vezes apresenta um sintoma ou outro, qual que é a orientação? No caso que tiver alguma dúvida de ter alergia, obviamente a recomendação é procurar um profissional de saúde, de preferência um médico alergista, para investigar os sintomas, ver se é compatível com a alergia, fazer exames para confirmar isso e fazer o tratamento, né? O tratamento garante uma qualidade de vida bem melhor. Uhum. E tentar sempre também não se expor ao que causa a alergia, né? Certamente.
Doutor, muito obrigada por atender a nossa equipe e por trazer esses esclarecimentos para nós. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço.